Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Pregai, Discipulando em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre arrependimento. Vamos falar sobre arrependimento, um sentimento que um dos primeiros passos que damos quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós temos um momento com Ele, quando Ele nos encontra, quando Ele nos chama, né? Aquele momento do apelo na igreja que pergunto quantos aqui querem receber o Senhor como único e suficiente Salvador, que levantamos as mãos, ou somos tocados ouvindo um louvor no nosso trabalho, no carro, em casa, ou somos tocados por alguma situação que nós nos arrependemos e entregamos a Cristo. Hoje o estudo é voltado para o arrependimento. Falar sobre esse sentimento, sobre essa atitude que envolve a chamada cristã, né? Uma das primeiras coisas que acontece conosco é nos arrependermos, não é mesmo? E antes de mais nada, eu quero definir aqui, fazer uma definição cristã. O que é um arrependimento? Arrependimento é a atitude pela qual o homem ou a mulher, tomando consciência do seu estado de pecado, o abandona confessando a Deus. Como podemos ter uma base bíblica em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, na parte B. E qual o propósito? Qual o propósito de se estudar sobre arrependimento? Né? Qual o propósito desse assunto, desse tema? É mostrar a necessidade de um arrependimento sincero e verdadeiro, a fim de ingressarmos no reino de Deus, cumprindo-se assim também uma exigência bíblica. Como assim? Como assim a fim de ingressarmos no reino de Deus e cumprir uma exigência bíblica? Antes de mais nada, arrepender é uma das primeiras atitudes ou um dos primeiros passos a se tomar para herdar o reino dos céus, para herdar a salvação. Podemos ver em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, que vai dizer que então apareceu João Batista, o precursor de Jesus Cristo, né, no deserto da Judéia. Ele veio preparar o caminho, endireitar os erros, né, como a palavra de Deus diz, né? E ele aparece o que? Pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Perceba que o arrependimento e o reino dos céus estão ligados um ao outro. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, vai dizer o quê? Que desde então começou a Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Perceba que tanto João Batista, aquele que veio preparar o caminho, quanto o Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio anunciando que, primeiramente, o que? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrependimento, ele veio antes de ser recebido o reino dos céus. Antes de recebermos o reino dos céus deixa uma temática, uma condicional. Eu irei ser recebido por vós se vós se arrepender. Podemos ver também, dando continuidade à igreja primitiva, Pedro, no seu discurso, né, aquela multidão, né, perguntando o que deveria fazer. E lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro vai dizer para a multidão: olha, é necessário que que vós se arrependam, para que sejam apagados vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. E lá no templo, lá no capítulo 3, versículo 19, Pedro ainda vai dizer uma outra multidão: olha, é necessário que vós vos arrependeis, para que sejam apagados os vossos pecados e recebereis o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, perceba que se arrepender e receber o reino dos céus, existe uma condicional. A condicional para receber o reino dos céus é o que? É se arrepender. E o arrependimento o que? É aquela mudança, o reconhecimento, né, das suas falhas, das suas fraquezas e que precisa de Deus. Né? Para recebermos o reino dos céus, é necessário que se arrependa. Né? O Senhor Jesus começou dizendo que se arrependa. A primeira pregação do Senhor foi o quê? Se arrependa. Né? Pouco falado nos dias de hoje, pouco ministrado nos nossos dias, né? Infelizmente, né? A mensagem de se arrepender. Se arrepender do quê? Se arrepender dos pecados. Se arrepender de toda uma prática que nos condena diante de Deus. Se arrepender de todos os pecados, de todos os algo, né, de mal, né, de ruim que praticamos ou cometemos, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por obras, seja por ações, seja por omissões. Né? Tudo que fazemos que é pecado, devemos nos arrepender. Não é somente pecado o que nós fazemos, também o que nós não fazemos, como a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago. Né? Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado.
E esse estudo, por que de falarmos de arrependimento? Né? Algumas pessoas fazem muita confusão entre arrependimento e remorso. Há pessoas que pensam que se arrependeram e, na verdade, não se arrependeram. É apenas um sentimento de remorso, uma tristeza momentânea, muitas das vezes que leva a certa enfermidade da alma, né? Prejudica a alma, né? Prejudica toda uma história e conduz muitas das vezes para um caminho que não agrada a Deus. Né? Há uma diferença muito grande entre arrependimento e o remorso. O que seria, né, o arrependimento? Né? O arrependimento é uma tristeza, segundo Deus, que opera. O arrependimento é uma tristeza que, segundo Deus, opera o quê? Opera o arrependimento. O Senhor causa uma tristeza em nós, e essa tristeza nos faz nos arrependermos de alguma obra ou ação ou palavra, como eu já tinha dito aqui. Podemos ver, né, confirmar isso em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, quando Paulo vai dizer aos Coríntios que ele se alegrava por Deus ter os contristado, mas não ter o contristado de uma forma que eles venham perecer ou houvesse alguma perca. Mas a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento que leva à salvação, da qual ninguém se arrepende, uma vez que nos arrependemos dos nossos pecados. Recebemos o Senhor como o único e suficiente Salvador, nós não nos arrependemos de tal atitude, porque sabemos que o Senhor nos tirou da perdição, da morte, para a vida, para a salvação. E o remorso? O que seria o remorso? O remorso é uma tristeza que, segundo o mundo, opera a morte. É uma tristeza, segundo o mundo, opera a morte. A tristeza, segundo Deus, leva a arrependimento, consequentemente a salvação, da qual ninguém se arrepende. Já o remorso é uma tristeza causada pelo mundo, que opera a morte. Podemos ver ainda também em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, na parte B, que a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Podemos ver esse tipo de tristeza exemplificada onde? Em Judas, no capítulo 27 de Mateus, o versículo de 3 a 5, que vai dizer que ele se arrependeu de ter cometido o quê? Cometido um engano, entregando sangue inocente. Então ele vai até o sacerdote, até o templo, e fala, olha, eu pequei, eu errei traindo sangue inocente. Tá aqui as moedas. O sacerdote vai dizer o que para ele? Ó, isso daí não é problema nosso, o problema é teu. Se vira, isso daí não é com a gente não. Estamos nem aí se você se arrependeu. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que Judas então sai dali diretamente para se enforcar. Olha, o remorso gera sentimento que de uma tristeza pesada, uma enfermidade. Não é o tipo de tristeza, não é o tipo de arrependimento causado por Deus, pela obra de Deus. Esse é um sentimento causado pelo homem e pelo mundo. Também podemos ver também tal situação com Esaú, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, que diz que Esaú era um fornicador e profano, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha e que, querendo buscar recuperar, não conseguiu. Por causa de quê? Porque não foi encontrado dentro dele arrependimento, por mais que tenha buscado com lágrimas. Perceba que somente chorar, somente reconhecer que errou não é o suficiente diante de Deus. Sabe, Deus, o Senhor, ele sonda a mente e o coração. Não há como enganar Deus. Não há como enganar o Senhor. Não há como, o Senhor não vai permitir, por engano, alguém entrar no reino dos céus que não tenha se arrependido verdadeiramente. Saiba que é necessário um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança na vida do homem para poder herdar o reino dos céus. Não é de qualquer maneira. Não adianta, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que vacilei. Não adianta somente chorar. O arrependimento verdadeiro traz mudança. Traz uma grande mudança na vida do homem. Há aspectos muito importantes do arrependimento para a salvação. Há um aspecto muito grande. Há diferenças entre um arrependimento que gera salvação, que condiz com a vida de alguém que é salvo. Não estou aqui para poder dizer quem é salvo ou não é salvo. Eu estou aqui apenas para, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, dizer que existem aspectos, existem atitudes, existem coisas que determinam uma pessoa que se arrependeu para a salvação e outras que não. Da mesma forma que existe característica que diz que uma pessoa está doente, também existe característica, de acordo com a palavra de Deus,
que diz que uma pessoa se arrependeu para a salvação. Por quê? Porque vemos muitas pessoas que se arrependem hoje e amanhã voltam a praticar as mesmas coisas. Choram na igreja, choram na presença do Senhor através de um louvor, ouvindo uma ministração, uma palavra, uma pregação ao ar livre, né, um testemunho, né, mas a pessoa chora, ali se entrega ao Senhor, mas volta às mesmas práticas. Um arrependimento sincero em Deus não faz com que a pessoa volte às mesmas obras, às mesmas práticas, não. Um arrependimento que leva para a salvação, o aspecto disso é uma mudança. Esse arrependimento é um arrependimento que envolve toda a personalidade do homem ou da mulher. Envolve a alma, mente e coração. Podemos perceber muito bem lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento em Cristo Jesus, experimentando em Deus a sua perfeita e boa vontade. Perceba que quando nós nos arrependemos, quando temos um encontro com Deus, a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma são transformados. Transformados pelo quê? Pelo conhecimento. Opa, eu percebi, Deus me revelou que o que eu fazia era errado, não posso fazer mais. E essa mudança é uma mudança automática. Por quê? Porque Romanos capítulo 12, versículo 2, é algo que se materializa na sua vida sem muitas das vezes você se esforçar para isso. Isso acontece naturalmente. Acontece naturalmente para quem? Para quem se arrependeu sinceramente. Para quem se arrependeu sinceramente, essas mudanças são automáticas, não são forçadas, não são impostas. É algo que o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Ele nos limpa, ele nos lava e ele nos sara. A palavra de Deus acontece conosco, como diz a palavra de Deus, uma nova criatura. Uma nova criatura, vivendo coisas novas em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Olha, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Peço que você se inscreva como forma de reconhecimento que está sendo bênção para você. Compartilhe com alguém que você acha que precisa, se isso está sendo realmente Deus, se o que está sendo falado aqui realmente está confirmando o teu coração. Compartilha com alguém, divida com alguém, deixa aqui um comentário, deixa um curtir, curta o vídeo. Vai ser de muita valia para nós. Iremos ficar muito gratos com tal atitude. Não é muito difícil, é só alguns movimentos com os dedos, né? Um clicar aqui, um apertar ali, um compartilhar ali. Compartilha aquilo que é bom. Tem pessoas compartilhando morte, compartilhando notícias ruins. Compartilha aquilo que dá vida, aquilo que edifica a vida de alguém. Se realmente está sendo edificante para a sua vida, para a sua casa, eu te peço em nome de Jesus. Compartilha aí, deixa um curtir, se inscreva aqui no canal. Vai nos ajudar muitíssimo, vai ser uma forma de eu entender que realmente está sendo bênção para você. E o conteúdo que estou transmitindo é um conteúdo de Deus para a sua vida. Esse é um vídeo parte 1. O próximo vídeo vou dar continuidade falando de outros aspectos do arrependimento. Qual é o alvo do arrependimento, os frutos do arrependimento. E vamos concluir esse assunto, vamos concluir esse tema aqui para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.